Boa tarde! Hoje o nosso programa é para você, mulher. Nós vamos falar sobre esse aparelho Pump, um aparelho mágico, lógico que é associado com exercício físico, para levantar os glúteos, o bumbum. Né? Como nós, mulheres, nos preocupamos com isso com o passar do tempo, não é isso, Márcia? Com certeza. E essa região do glúteo é uma região bem visada no nosso país, né? Pensa em Brasil, mulher é o bumbum redondinho, bem cheinho, biquíni cavadinho, então é uma região que a mulher brasileira dá muita prioridade, né? E conta, Márcia, o que esse Pump faz no glúteo da gente? Então, o Pump, esse aparelho de ventosa, ele é associado a outras técnicas para o levantamento e fortalecimento do glúteo. Ele faz a sucção para fortalecimento, para melhorar a circulação, entra a endermologia, que é para levantar, e a eletroestimulação russa, que é para fortalecer o músculo também, para ter um resultado mais duradouro. Então, assim, na verdade, explica, a paciente deita lá na maca, né? Isso, coloca cada ventosa no glúteo e ele vai fazendo a sucção. Ele suga e solta, suga e solta. Então, ele vai fortalecendo o músculo, melhorando a tônus e melhorando a circulação. E o resultado, né, Márcia, eu posso falar porque eu fiz, é o resultado imediato. Com toda essa combinação de técnicas, o resultado em uma sessão ele já é bem visível, né? O bumbum fica bem levantadinho já. E quanto tempo dura o procedimento? O procedimento em si, para fazer em cabine, 1 hora ele é realizado. Agora, são demais sessões para quanto tempo vai durar esse bumbum, né? Chega até 2 meses, mas assim, uma sessão dura até 48 horas. Então, tem que ser, cada semana você faz uma sessão nova e juntando alimentação equilibrada e exercício físico. Porque o Pump sozinho, ele não substitui exercício de academia. Você tem um resultado na hora, só que a duração desse resultado vai depender da paciente, né? Já vai dos cuidados dela. E Márcia, quais outras áreas, né, esse procedimento pode auxiliar a mulher que de repente está flácida, tem celulite, quer melhorar e não sabe o que fazer? Eu uso normalmente a ventosa sozinha para casos de celulite. Alguém que vai fazer um tratamento corporal, eu coloco ela sozinha porque ela melhora muito a circulação. E esse procedimento dele pulsar, então mobeia bastante sangue e o que uma região com celulite precisa é melhorar a circulação. Então tem ventosa também que dá para fazer lifting de mama. É uma ventosa menorzinha, mas a procura maior é a do bumbum mesmo. E assim, esse lifting de mama, o que ele faz? Levanta a mama? Isso, ele ajuda a levantar, mas também é ele junto com todos os ativos para fortalecimento da mama. E pode fazer quem tem prótese de mama ou não? Pode, não tem restrição nenhuma. Olha que ótimo, bom saber. E olha, a Márcia faz maravilhas, mudanças no corpo da gente com aquela mãozinha dela, né, Márcia? É toda uma técnica, né? A estética, ela é o toque. Né? Não adianta você ter vários aparelhos e você não tocar na paciente. Você tem que conhecer aquele corpo. Eu falo que eu preciso avaliar, eu tenho que pegar na pessoa para saber o que ela precisa. E a gente consegue, unindo todas as técnicas que tem em cabine, dar um resultado legal tanto para face, quanto para corpo, bumbum, abdômen. Dá para trabalhar bem legal. Bem, você que está interessada, né? O telefone da Márcia vai estar passando aqui embaixo. Ela tem uma clínica que chama Mabelle, né, Márcia? Isso, Mabelle Estética. Que é aqui em São Caetano. Então, assim, não deixe o tempo passar, né? Corra atrás, que eu falo, né? Não tem mulher feia, tem mulher que não conhece os procedimentos, né? Que de repente não se cuida, porque assim, tem como mudar. Agora eu vou chamar o personal, o Ricardo Águas, que vai falar sobre a associação do exercício físico para melhorar, porque assim, não é mágica, né, Márcia? Não, eu sempre esclareço para toda paciente que eu recebo que tratamento estético, ele não substitui de forma alguma exercício físico. Uma coisa é completamente diferente da outra. Como eu falei, você tem um resultado, mas o quanto tempo esse resultado vai durar depende completamente da paciente. Então é um trabalho em conjunto. Alimentação equilibrada, exercício físico e a estética, ela entra para auxiliar todo esse resultado. É isso mesmo, não tem mágica. Não tem, infelizmente não existe mágica. Agora a gente vai falar um pouquinho da prática, do exercício físico para levantar os glúteos. E eu trouxe aqui o Ricardo Águas, personal. Né, Ricardo, conta como que é, né? Nós falamos agora sobre o Pump, sobre esse aparelho
mágico, né, que a mulherada adora para levantar os glúteos. E aonde entra, né, os exercícios para o fortalecimento? Legal. Obrigado, Bárbara, pelo convite. Obrigada a você. E eu acho que isso é uma coisa bem bacana, assim, as pessoas se conscientizarem que para a pessoa chegar num objetivo estético que ela tenha, ela não pode às vezes focar somente num ponto, né? Existem diversas variáveis que vai fazer ela ter um resultado final mais positivo, às vezes não tão positivo, né? Então, o que você está abordando aqui, que é o tratamento estético, os recursos do tratamento estético, o esteticista, ele é fundamental para que a pessoa ela consiga ter um complemento importante do treinamento, da alimentação, outras variáveis como sono, ingestão de bebida alcoólica, fumo, também interferem muito no resultado final nessa parte estética, né? E focando exatamente na questão de glúteo, hoje em dia você tem uma série de exercícios que você pode estar desenvolvendo para fazer com que o seu músculo glúteo seja utilizado, seja recrutado durante aquele movimento, para que você consiga ter uma maior definição, uma maior hipertrofia, que é o aumento do tamanho do músculo, e a pessoa consiga chegar ali no objetivo estético dela. Uhum. E Ricardo, as pessoas me perguntam, né, e querem saber, por exemplo, aquela mulher que fica em casa, que não vai tanto para academia, tem algum exercício, alguma dica que você pode dar para a pessoa fazer em casa, que seja eficiente, que dê resultado? Porque a mulherada sofre, né? O bumbum da gente fica o quê? Fica murcho, né, Ricardo? Explica. Às vezes chega uma hora, uma parte da vida que tudo começa a querer um pouquinho, né? Hoje a gente tem uma série de exercícios que pode atuar nisso, né? A gente tem, por exemplo, o agachamento, exercícios como afundo, elevação de quadril. Aí em cima disso você pode criar uma série de variações em casa, né? Então fazer o agachamento com uma perna só, fazer o afundo elevando uma perna. A pessoa pode de repente fazer esses exercícios com uma sobrecarga, né? Porque às vezes a pessoa começa a fazer esses movimentos, uma série de 10, 15 repetições, e às vezes no começo ela tem uma certa dificuldade, mas depois ela percebe que aqueles movimentos ficam muito fáceis, né? Então ela pode, na casa dela, usar algumas estratégias para que aumente o grau de dificuldade do movimento, do exercício. Então, por exemplo, ela pode fazer o agachamento segurando 2 saquinhos de arroz de 5 quilos cada lado. Ela pode fazer elevação de quadril colocando um saco de arroz em cima do abdômen dela e fazer um movimento de elevação de quadril. Ela pode mexer no intervalo, né? Então de repente antes ela dava 30, 45 segundos de intervalo, ela pode reduzir para 20 segundos, 10 segundos. Ela pode fazer combinações diferentes, o afundo com agachamento, depois o afundo com elevação de quadril. Enfim, então a pessoa que tem o recurso de utilizar somente o exercício em casa, ela pode se utilizar principalmente os exercícios livres e alguns equipamentos, como por exemplo o sofá, né? Então a pessoa deitada no chão, colocar os 2 pés em cima do sofá e fazer a elevação da pelve, né? Que é a elevação do quadril. Como por exemplo o que a gente comentou, de repente um saco de arroz em cima do abdômen para que ela consiga ter uma sobrecarga maior. Então quem está em casa consegue utilizar mais os exercícios livres e de repente ter o suporte de um sofá ou de uma cadeira, por exemplo. E Ricardo, e assim, que outros, assim, porque assim, as pessoas, todo mundo fala sobre a musculação, que outros exercícios, além da musculação, pode ser feito para ajudar? A musculação realmente é o que a grande maioria das pessoas utilizam, né, os equipamentos, né, pelo fato até mesmo de ter de repente mais recursos. Então ali dentro de uma sala de musculação, normalmente a pessoa ela vai encontrar aparelhos como um leg press 45 graus, vai encontrar agachamento de Smith, agachamento com a barra livre, a barra olímpica, mas fazendo ele de forma livre. Então a sala de musculação proporciona alguns equipamentos que a maioria das pessoas utilizam e que são bem eficientes, são bastante eficientes também. De repente a pessoa não gosta de musculação, né? Ou de repente ela tem alguma contraindicação de coluna ou de quadril, ela pode se utilizar de outros recursos, né? Então, por exemplo, exercícios com elástico é interessante. Então, de repente a pessoa ela tem um elástico que a gente chama como TheraBand, ela pode fazer agachamento, ela pode fazer afundo, ela pode fazer elevação de quadril, ela pode fazer agachamento com salto, tendo esse elástico como suporte. Ela pode fazer, de repente, tem um exercício bastante
extremamente comum na academia, que o pessoal prende o pé no aparelho e está como se fosse um coice para trás. Ela consegue fazer o mesmo exercício com elástico, ela pode fazer exercícios com equilíbrio, então de repente ela tem um disco de equilíbrio, ou um bozu, que é um equipamento que faz com que a pessoa trabalhe mais a questão da instabilidade do equilíbrio. Ela consegue fazer agachamento a fundo, step ou degrau, né? Ela também consegue fazer a fundo, agachamento, ela consegue fazer salto em cima, agachar e saltar em cima do step. Então são recursos que a pessoa também tem fora da sala de musculação, que ela consegue fazer um fortalecimento bem eficiente na questão do glúteo. A única coisa é que essa pessoa tem que ficar atenta para a questão da adaptação do corpo, né? Então é comum, de repente, depois de 2, 3 semanas que a pessoa começa a fazer um programa de treinamento, ela perceber que tudo aquilo lá ficou mais fácil. Então é importante ela ter algum tipo de orientação para que ela consiga fazer uma sequência pedagógica, para que ela evolua para próximos estágios de exercícios, de dificuldade, de peso, de intervalo, de séries ou de repetições, de forma eficiente e segura. Ricardo, a aula de step que nós fazemos na academia ajuda o glúteo, o bumbum também ou não? Olha, ela tem uma ajuda sim. É que assim, Bárbara, depende muito o que a pessoa está buscando. Sim, tá? sim. Então, por exemplo, se você é uma menina que está buscando uma hipertrofia, né, eu quero aumentar o tamanho do meu bumbum. E aumenta mesmo? Porque assim, a impressão que eu tenho, nem vou falar o nome da moça, que aquilo lá, prótese, aumenta mesmo? Olha, na musculação você consegue ter sim uma hipertrofia. Como eu te falei no começo, realmente a gente não tem somente o treino, tem a questão da alimentação, a ajuda de uma esteticista que vai fazer ali algumas técnicas para ajudar a complementar o que ela fez de treino, de alimentação. Mas o step para hipertrofia não é muito interessante. Então, no step, ele dificilmente vai fazer você ganhar muita massa muscular, tá legal? Você precisa ter ali um exercício com uma maior sobrecarga mecânica, como a musculação, alguns exercícios livres te trazem. Agora, a aula de step em si, ela ajuda no enrijecimento, ajuda na definição, é um exercício interessante para gasto calórico, né? Então, para esse objetivo, se a pessoa está focada para esse objetivo, ela pode ser interessante como um complemento da aula de musculação, do treino de musculação ou dos treinos funcionais que ela tenha focado para o glúteo. Ricardo, e aqueles exercícios que essas blogueiras colocam nas redes sociais de ficar deitada com aquelas caneleiras? Me fala, que todo mundo fala pra mim, vai fazer, né? Fala, porque às vezes as pessoas compram essa ideia. Bacana. Tem um exercício muito clássico, né, na musculação, que a menina põe uma caneleira no tornozelo, né, fica na posição de 4 apoios e sobe a perna para cima. Ela pode subir tanto estendida ou como ela subir flexionada, né? E a grande maioria das pessoas pensam que esse exercício ela está trabalhando especificamente o glúteo dela, tá? A gente tem uma série de estudos de biomecânica, né, que é uma área da educação física que estuda recrutamento de fibras musculares dentro dos movimentos, onde através de alguns estudos de eletromiografia comprovou que o glúteo ele é o que menos trabalha nesse exercício. Ele trabalha cerca de 20 ou 30%. O que mais trabalha nesse exercício é a posterior da coxa, ou seja, aquele músculo fica bem atrás da coxa, e o glúteo é o que menos trabalha. Então, às vezes as pessoas ficam ali fazendo séries longas ou uma série de exercícios, 2, 3, 4 exercícios com caneleira, sendo que às vezes ela está mais perdendo tempo e ela poderia estar fazendo outros exercícios que têm uma eficiência maior. Por exemplo, agachamento, um leg press. E aí é muito interessante reportar para as pessoas que dentro de um programa de treinamento é interessante a pessoa que busca uma melhora da região do glúteo ser inserida num programa de treinamento que tem uma sequência pedagógica. Por exemplo, às vezes a menina, a pessoa ouviu alguém dizer que o agachamento com a barra nas costas é muito interessante, é muito positivo para a região do glúteo. Realmente a informação não está errada, mas às vezes ela é uma pessoa iniciante, ela às vezes faz 6 meses, 1 ano que ela está fora da musculação e está retornando agora. Esse agachamento com a barra nas costas não será o mais interessante por causa que ela não vai conseguir colocar uma sobrecarga ideal para fazer o recrutamento do músculo glúteo para ela naquele movimento. Então, às vezes ela tem outros recursos, como por exemplo, agachamento segurando o halter ou segurando o halter aqui na frente. Às vezes ela tem o próprio agachamento livre, às vezes ela tem outros aparelhos como um leg press 45 graus, até ela conseguir chegar no agachamento com a barra nas costas, aí ela vai conseguir
fazer esse exercício tendo uma condição muscular maior e melhor, e um melhor aproveitamento desse tipo de exercício. Porque às vezes as pessoas meio que viralizam o exercício, né? A gente sempre tem o exercício da moda, né? Às vezes ainda mais hoje, né, nas redes sociais, com as blogueiras, né, as meninas fitness. Se alguém postar que está fazendo um agachamento com 100 quilos nas costas, com a barra nas costas, amanhã vai ter uma galera fazendo isso. E às vezes a pessoa não está naquele momento ideal para esse tipo de treinamento. Ela tem outros recursos para poder se desenvolver e poder chegar nesse nível de fazer um exercício com a barra nas costas, que é um exercício de complexidade elevada, traz um risco maior para a coluna, então ela precisa ter um trabalho abdominal muito bem feito para que ela consiga suportar essa sobrecarga mecânica do agachamento, e quando ela está nesse estágio, ela vai conseguir ter de fato um aproveitamento desse tipo de exercício. Antes disso, existem outras séries de exercícios, de recursos, que ela vai conseguir bem ter um aproveitamento até ela chegar nesse agachamento que é o mais complexo e talvez até o mais eficiente também. E pensando nessa menina, né, que quer aumentar o bumbum, o glúteo, que está focada nisso, né? Como que ela pode ter uma ideia de progressão dos exercícios? Legal. Primeira coisa, Bárbara, é importante sempre ela ter um acompanhamento de um profissional educador físico formado, tá? Porque ele, vendo a evolução dessa pessoa, ela vendo, esse profissional vendo como que ela responde aos exercícios, ele vai conseguir definir de uma forma ideal esse tipo de programa de treinamento. Mas de uma forma bem ampla, bem generalizada, os exercícios que a gente chama que são de compressão, o que é compressão? São exercícios que o peso fica acima de você. Então, por exemplo, o agachamento com a barra nas costas, um leg press 45 graus, o peso está acima de você. Esses tipos de exercício, eles são os últimos de um estágio que você vai chegar para fazer no seu treinamento, porque eles criam uma sobrecarga muito grande na sua coluna, no seu quadril, no seu joelho, e se você não está preparado muscularmente para fazer esse tipo de exercício, você não vai ter um resultado bacana. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou fazer esse exercício com peso bem levinho, né? E aí eu já não tenho risco de machucar, mas o exercício ele não vai ser tão eficiente também. Se você vai fazer isso com um peso muito levinho, opte por fazer outros tipos de exercício, você vai ter uma eficiência maior do que esse no momento. Então, quando a gente fala em progressão, existem exercícios mais básicos até a gente chegar nos exercícios mais avançados. Os exercícios mais básicos, por exemplo, pode ser um agachamento livre, um afundo livre, pode ser um leg press reto, uma cadeira flexora, uma cadeira extensora. Então, são exercícios que preparam melhor a sua musculatura, para conforme você vai evoluindo, vai adaptando, depois de 3, 4 semanas, você ganha um pouquinho de massa muscular e você vai evoluindo para esses exercícios de maior compressão, como leg press 45 graus, agachamento com barra nas costas, e aí você vai conseguir ter um maior aproveitamento desse tipo de movimento com uma carga ideal para o seu peso. O quanto você consegue um resultado diferenciado com um trabalho focado? Eu falo por mim. Né? O quanto você está mudando meu corpo, eu adoro. Então, assim, isso é muito claro, né? Assim, quando você tem uma rotina de exercícios, quando você tem um trabalho focado de um profissional, faz toda a diferença. Perfeito. A gente fala que a orientação faz a diferença, né? Então, assim, o grande, às vezes, né? Se a gente jogar numa internet e colocar assim, exercícios de fortalecimento para o glúteo, qualquer coisa parecida para isso, vai aparecer ali uma série de exercícios, talvez até treinos prontos já, ou treino de alguma famosa, né? Sim. Que é muito comum a gente ver isso, né? Mas às vezes a pessoa esquece que de repente ela tem um desvio de coluna. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma escoliose, às vezes ela tem uma hiperlordose, às vezes ela tem uma cifose. Então, de repente, aquele exercício que ela viu na internet, ou um vídeo no YouTube, aquele exercício poderia agravar para ela, né? Uma questão de postura, poderia trazer uma lesão na coluna devido à escoliose que ela tem. Às vezes a pessoa ela tem um posicionamento de joelho mais para dentro, que se ela fazer aquele exercício sem ter um apoio de uma bola entre as pernas, que ela poderia gerar uma lesão no joelho para ela. E você só vai conseguir ter esses cuidados quando você tem alguém preparado do seu lado, seja numa academia, seja num estúdio de funcional, seja em um parque que tem orientação de um professor de educação física, que ele vai olhar, vai te avaliar e vai te dar esses recursos, vai te dar essas opções. Falar, olha, você que tem o joelho mais nessa posição, um pouco mais para dentro, é interessante fazer esse agachamento com a bola entre as pernas. Olha, você que já treina há tanto tempo, é interessante você fazer essa combinação de exercícios com menos intervalo, com mais intervalo. Aí dessa forma a pessoa
pessoa vai conseguindo ter um programa de treinamento alinhado para ela. Porque não é só o fato de você fazer um único exercício que você vai conseguir atingir o seu resultado. Não é o fato de você, por exemplo, fazer um agachamento com a barra nas costas que o seu glúteo vai mudar. Não, você precisa ter um programa de treinamento, uma sequência de exercícios, onde essa sequência de exercícios vai te trazer o resultado que você quer. Não é somente um único exercício, não é um agachamento, não é um leg press. Então, o que vem depois do leg press? Quanto de intervalo você está dando? Quanto de peso? Quanto de repetição? Depois disso, para qual exercício você faz? Você vai fazer com combinação de 2 exercícios juntos, com exercício isolado? Enfim, então você precisa ter essa orientação um pouco mais próxima para deixar aquele tipo de treinamento alinhado para o seu perfil fisiológico. Outra dúvida que eu me lembrei, Ricardo, você sabe que assim, antes eu não corria na esteira, porque assim, eu tinha uma informação errada, até um maratonista que tinha me dito isso, que assim, as mulheres que corriam na esteira, o bumbum caía e a mama. Tem isso mesmo. Isso é verdade ou não? Não, não é verdade, tá? Em relação ao glúteo, até o contrário, né? Como numa corrida você tem um recrutamento do glúteo, o glúteo ele é bastante utilizado para fazer a estabilização do quadril durante a corrida. Então, quando a pessoa está correndo, o músculo glúteo ele está ali contraído. Então, se ele está contraído, você está tendo um trabalho muscular. Se você está tendo um trabalho muscular, dificilmente ele vai cair, né? Quando o glúteo, qualquer parte do seu corpo dá uma despencada, fica um pouquinho mais flácido, é porque você não está estimulando, né? Então, quando você está um certo tempo parado, lógico, junto a alguns outros fatores como idade, como rotina alimentar, isso aí que vai contribuir para você ter maior flacidez, seja no glúteo ou qualquer outra parte do seu corpo. Quando você começa a estimular essa musculatura, essa contração muscular que você faz, você evita essa flacidez, não ao contrário. Então, a corrida, como você tem uma ativação do músculo do glúteo, ele não cai. Então, quem corre, quem gosta de correr, pode ficar tranquilo que o glúteo não cai. Então, pode mandar a mulherada correr. Pode, Ricardo, fala da tua página para o pessoal estar entrando, de repente, quem quer tirar dúvidas, Legal, né, trocar uma ideia com você. Legal, bacana. A gente está no Facebook como Personal Ricardo Águas. Tem um e-mail também, que é o personalricardoaguas@gmail.com, e qualquer dúvida que vocês mandarem ou curiosidade também, eu atendo lá vocês. Eu sempre estou postando coisas, vídeos, Sempre né? dicas, é tão importante, motivador, bacana. né? É bacana, né? Então, quem tiver alguma dúvida ou curiosidade de acompanhar, é só entrar no Facebook. Tá ótimo. Ricardo, obrigada por você vir aqui e por cuidar de mim. Bem, nosso programa ficou por aqui hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever nas redes sociais, ou da SCS TV, ou do Equilíbrio Emocional, e vejo vocês na próxima semana. Tchau!